Bom dia, irmãos e irmãs que estão aqui. Muito bom estarmos juntos, iniciando o ano, adorando o nome do Senhor. Muito bacana vê-los aqui. Obrigado você que nos acompanha aí pela internet. Estou apanhando aqui da tecnologia. Vamos lá, um instante só. Que Deus possa estar derramando graça sobre a nossa vida nesse tempo que nós temos, que o Senhor possa estar conosco nesse ano, que seja um ano abençoado na presença do Senhor. Nós cremos que Deus continua nos dirigindo, Deus continua sendo Senhor das nossas vidas e continua derramando da sua graça sobre nós, mesmo quando nós não percebemos o cuidado dele, ou achamos que o Senhor não está tão perto da gente, né? Um instante só que estou tentando abrir aqui o slide no meu iPad. Ele fechou por algum motivo. Ok. Danilo, pode trazer o passador para mim? Conforme nós comentamos um tempo atrás sobre essa mensagem, nós estamos continuando, né? Nós trabalhamos em duas mensagens nesse tema. A primeira foi no dia 18 e a outra nós estamos trabalhando hoje. Fechado para balanço, e hoje nós vamos mergulhar num olhar no ano que se inicia. Primeiro, nós tivemos um olhar para trás. Olhar para trás é muito importante para que nós possamos focar naquilo que nós fizemos e nas percepções que nós tivemos do ano que passou. O ano é feito de fatos, a vida são fatos, nós não conseguimos voltar para trás e mudar, mas além dos fatos tem aquilo que nós percebemos, aquilo que como nós nos sentimos, como nós vivenciamos esse ano. Então nós comentamos, e o alvo era reconhecer coisas boas e coisas que eu tenho que melhorar. Coisas que você fez, que você entendeu que foram boas, e coisas que você precisa dar uma corrigida de rota, coisas que talvez não foram tão boas assim e que precisam ser melhoradas. Então, no culto do dia 18, nós trabalhamos um pouco. Eu espero que você tenha refletido, se não, tem um tempo aí pela frente para fazer isso, pensando naquilo que foi o seu ano. Hoje nós queremos olhar para frente. Olhamos para trás, agora queremos olhar para frente. E a ideia é, como é que você vai viver 2023? O ano vai seguir, só foi uma questão de mudança de calendário. Joguei o velho, coloquei um calendário novo, e a vida vai continuar. Continuo tendo as mesmas situações que vivia antes e continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, né? Às vezes nós pensamos assim, mas a virada de ano nos traz um sentimento diferente, não só em nós cristãos, mas em todo mundo, de que nós estamos recomeçando alguma coisa. E aí vem a ideia de você pensar do que deixar acontecer, você tentar pensar em como você gostaria de viver, né? Não adianta chegar no final do ano e dizer assim, eu devia ter feito, eu poderia, eu acho que, não sei, talvez. A ideia aqui é que você possa pensar um pouco o que você quer para esse ano. Como é que você entende? E nós, que somos cristãos, sempre pensamos na perspectiva do que Deus tem preparado para nós. O que o Senhor quer, né? Como o Tiago disse, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo, mas vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Mais do que promessas de início de ano, eu prometo que esse ano eu vou, né, aquelas coisas que a gente ouve, esse ano eu vou brigar menos, esse ano eu vou cuidar mais da saúde, esse ano eu vou correr mais, né? Eu sempre conto essa história. Meu cardiologista, a primeira consulta que fiz com ele, ele diz assim, o senhor
O senhor tem caminhado, tem feito exercício? Não, doutor, eu sei que é importante. Ele disse, não, o senhor está fazendo? Não, doutor, eu sei que é importante, eu vou fazer, sim, estou pensando, né? Não, quando o senhor começa? Não, eu sei, doutor, faz parte, é importante. Não, quando é, quantas vezes, como você vai fazer? Aí eu saí do consultório e falei, eita, esse médico aqui, não sei se ele está vendo aí, se vai ver. Bom dia, doutor Marcelo. Aí a Eliana falou, esse médico aí é bom. Mas às vezes a gente faz um monte de promessas, mas a gente não tem intenção de cumprir. Ou tem intenção de cumprir, mas não pensou em como vai cumprir. Que forma você pretende fazer? Então eu queria te fazer um convite a pensar em mais do que promessas de ano. Esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, esse ano eu vou deixar de fazer isso, aquilo, vou fazer isso, aquilo. Mais do que isso, eu queria te encorajar a você mergulhar nesse ano e tentar pensar como é que Deus quer que a gente viva, como é que Deus deseja que a gente caminhe nesse ano. Um olhar no ano que se inicia, e como nós falamos no olhar que vimos para trás, nós precisamos de parâmetros. E os nossos parâmetros são os mesmos que nós avaliamos, nós vamos projetar, que está em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Primeira parte, combati o bom combate. E a pergunta para mim e para você é: quais combates vou combater neste ano? Em que lutas, em que batalhas, que coisas eu pretendo lutar nesse ano? Quais serão os focos de lutas que eu vou enfrentar esse ano? E lembrando que Paulo declara que combateu o bom combate, né? Significa que nós temos que tomar cuidado com os combates ruins. Se tem bom combate, tem combate que não é bom. E muitas vezes nós nos vemos envolvidos em coisas que não são muito boas. Entramos em embates que não vale a pena. Pense bem nessa questão. Talvez se nós fôssemos mais cuidadosos com o que vale a pena mesmo brigar, batalhar, porque você acha que é importante, do que coisas que podem te causar danos, problemas. Você que está nos assistindo, seus combates têm sido bons? Cuidado com os combates ruins. O que será que Paulo poderia estar tendo em mente? Quando ele falou assim, combati o bom combate, o que será que Paulo tem em mente? Bom, Paulo não está aqui, nós não conseguimos conversar com ele. Quando nós chegarmos lá no céu, a gente pode trocar uma ideia. Eu gostaria de ter uma conversa, já pensou, ter um bate-papo com Paulo e dizer assim, cara, você escreveu isso, o que você quis dizer? Eu entendi que era assim, mas o que você quis dizer mesmo com isso? Mas ele não está aqui, mas ele nos deixou escrito muitas coisas na palavra. E essas coisas que ele escreveu podem nos dar pistas do que ele estava pensando. Antes disso, queria te levar a você pensar quais seriam alguns combates que Paulo se envolveu, o que ele poderia estar nos convidando. Primeiro, o combate da pregação do Evangelho. Tem textos aqui, eu não vou ler todos os textos, falam, nos convida a nós pregarmos o Evangelho. Esse é um bom combate. E Paulo fala lá para Timóteo, não é esses textos, mas ele diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Porque vai haver ocasião que não vai ser mais possível isso. Então, enquanto é tempo, nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Essa é um bom combate para você combater. O combate da pregação do Evangelho. Por onde você andar, você tentar levar a mensagem de Jesus. O outro combate é contra o diabo, contra Satanás. Paulo diz que a nossa luta é contra os principados e potestades. Ele diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando nos derrotar.
diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas do mundo, não devemos tomar cuidado, que o diabo, ele é o nosso adversário. Então, esse é um bom combate, lutar contra as coisas que o diabo possa estar vindo nos atacar, estar prontos para enfrentar. A Bíblia diz que nós devemos resistir a ele, devemos intencionalmente estar nesse confronto. Perceba as suas artimanhas, perceba as suas sutilezas. Esse é um bom combate. Paulo também fala que nós devemos lutar contra a nossa natureza carnal. Conhecendo Jesus, eu e você, continuamos pecadores. Continuamos pessoas de carne e osso falíveis. E nós temos que vigiar a nossa natureza carnal. Porque muitas vezes ela fala muito alto. Quantas e quantas vezes você e eu não somos surpreendidos por coisas que nós sabemos que não deveríamos, mas que quando percebemos aquelas coisas estão nos perseguindo e nós estamos se envolvendo. Paulo diz que muitas vezes o bem que ele quer, ele não faz, e o mal que ele não quer, ele faz. Nós temos que entender que nós temos uma luta. O dia que você achar assim, eu não tenho mais luta contra a natureza carnal, eu já não tenho mais nada a carne já não me afeta mais. Eu vou te dizer assim, a carne já te dominou e você não percebeu. Porque até o fim nós vamos ter uma luta contra a natureza carnal. É inevitável. O dia que você sentir que não tem mais luta contra a sua natureza carnal, então alguma coisa está errada. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter luta contra a natureza carnal. E por isso, intencionalmente, nós temos que lutar. Temos que estar preparados para isso. Existem recursos para fazermos isso, mas nós temos que entender que essa é uma boa luta. Paulo fala para combater o mundo. O mundo aqui não é as coisas que estão ali fora, as pessoas. O mundo aqui é o padrão estabelecido num mundo que não conhece Deus. Um padrão fora da vontade de Deus. E nós temos uma luta ferrada com um padrão que não vem de Deus. Cada vez mais, aquilo que nós entendemos pela palavra de Deus que é o certo, o que nós vemos na prática não é uma valorização ou um reconhecimento de que seja certo. E muitas vezes fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda implica em ter conflitos e confrontos com um padrão que não vem do mundo. Eu e você somos convidados a lutar contra o mundo, não nos conformarmos com um padrão do mundo e estabelecermos uma luta. Queria fazer um alerta muito importante aqui. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Não é contra sangue e contra a carne. Cuidado, queridos. Todas essas lutas que nós falamos podem gerar questões relacionadas com pessoas. Mas a nossa luta não é com pessoas. A Bíblia diz para nós não aceitarmos o padrão do mundo, não aceitarmos o padrão que a carne impõe, não aceitarmos o padrão que Satanás quer estabelecer. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra isso, mas nós não lutamos contra pessoas. Você pode pensar diferente de todas as outras pessoas que estão no mundo ou que vivem um padrão diferente do seu, mas você não tem uma luta com essas pessoas. Eu convivo e muitas vezes encontro com pessoas que pensam radicalmente contrário a mim. Mas eu não preciso tê-las como minhas inimigas, eu não tenho uma luta contra elas. E o que nós temos visto ultimamente é que cada vez mais o ambiente de polarização começa a gerar atritos com pessoas. E nós não temos atritos com pessoas. A Bíblia diz que não devemos entender luta com pessoas. E no contexto anterior desse texto, Paulo está falando das relações marido-mulher, pais e filhos, empregados e senhores. Paulo está falando do âmbito de relacionamentos. E muitas vezes esses ambientes podem ser conflitivos, mas nós não temos luta contra essas pessoas. Temos lutas contra ideologias, contra pensamentos que sejam diferentes daquilo que Deus ensina. Mas nós não temos luta contra pessoas.
E muitas vezes nós cristãos estamos cada vez mais tendo uma perspectiva de que nós somos pessoas que encrencam com pessoas. E isso não é a recomendação da palavra de Deus. A Bíblia diz que depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Não somos chamados a lutar com pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra o padrão que o diabo quer estabelecer. Pense bem nisso e perceba às vezes as sutilezas que o diabo está lançando e nos levando às vezes a embates com pessoas desnecessárias. Quais combates você pretende combater nesse ano? Tem alguns exemplos que foram apresentados, que Paulo nos deixa, mas talvez você tenha outros combates que você possa estar dizendo, eu gostaria de abraçar essa causa, eu gostaria de estabelecer isso. O segundo parâmetro que Paulo coloca é completei a carreira. Quais são as carreiras, corridas que proponho para 2023? Quais são as carreiras, corridas que eu proponho para 2023? Eu usei a palavra corrida porque na NVI Paulo não usa, como algumas versões Almeida trazem carreira, a NVI traduz como terminei a corrida. E segundo alguns comentaristas, Paulo não está tendo em mente as corridas de curta distância, né? Paulo está tendo em mente o que eram corridas daquela época, que eram maratonas, corridas de longa distância. Então, possivelmente, Paulo, nesse texto, está falando da perspectiva que ele tinha como vida. Por isso, carreiras e corrida que ele está pensando nele na vida como um todo, porque ele está bem perto do final da sua vida. É como ele estivesse fazendo um balanço geral da sua vida, e ele diz assim, eu completei a carreira, eu terminei a corrida, eu fiz aquilo que estava proposto para mim, aquilo que Deus me convidou a fazer, eu procurei fazer. Então, era uma análise. Mas nós não estamos dizendo que ninguém aqui está chegando no final da vida. Estou dizendo, nós temos um ano pela frente. Eu queria que você pensasse que você tem propósito para a vida, mas você também tem propósitos que nós chamamos de curto prazo. E talvez você possa aplicar isso. Com relação a Paulo, que ele estava pensando nos propósitos, ele diz o seguinte em Atos 20, 24. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo está dizendo que a vida dele não faria sentido se ele não cumprisse os propósitos de Deus para a vida dele. E ele diz mais, meus filhos, por quem de novo sofredores de parto, até ser Cristo formado em vós. Dentro desse propósito que ele tinha, ele batalhava para que Cristo fosse formado na vida daqueles a quem ele caminhava. Ele explicita mais isso em Colossenses, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, 28, 29, aqui está na Almeida atualizada. Paulo tinha em mente alguns propósitos, ele queria cumprir, ele entendeu que Deus o havia chamado para trabalhar, edificando vidas, formando nessas pessoas o caráter de Cristo. E por onde Paulo passou, ele estabeleceu igrejas, ele treinou liderança, ele trabalhou nessa direção. E quando ele ficou preso, ele escreveu cartas, que para nós se tornou a palavra de Deus, que nos ajuda a sermos edificados, que nos ajuda com que Cristo seja formado em nós e que nós sejamos levados a sermos homens perfeitos em Cristo. Entendendo perfeito aqui a tradução, não é perfeição de não pecado, mas é maturidade em Cristo. Quanto mais maduro, mais perto do padrão de Deus estou.
Todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. Você que está aqui, você que está nos assistindo, Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. Isso aí é um jargão cristão. Deus tem um propósito para a sua vida, né? Deus tem algo para você especial. É verdade, isso é verdade. E nós temos que entender qual é o propósito que Deus quer que a gente faça. Alinhado com esses propósitos de vida, nós precisamos pensar em alvos mais curtos. Porque se a gente pensa só em lá na frente, a gente pode pensar, mas está muito longe. Eu tenho tempo para fazer isso. Mas pense em alvos mais curtos que possam ser alinhados com esses alvos maiores. Eu tenho um alvo maior. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Mas eu tenho alvos mais curtos que vão compor a caminhada para esses alvos mais longos. E aí a gente pergunta, quais são os seus planos para 2023? No que você pretende se envolver? Em quais ministérios você pretende atuar? Como você pretende servir a Deus? Qual é a corrida que Deus tem para você? Você vai continuar servindo? Você quer se envolver em algum ministério novo? Você quer procurar entender como os seus dons e as suas habilidades podem ser usadas para servir ao Senhor? Quais são as áreas que Deus quer que você faça alguma coisa? Não pense só, não pense só em coisas grandes, eu quero coisas grandes. Mas pense em coisas que você possa fazer. Pense em coisas que você poderia se dedicar a fazer. Às vezes é uma pequena coisa. Nesse ano eu pretendo entrar em contato com mais pessoas da igreja. Percebendo que não estão vindo com frequência, eu quero saber se estão tendo algum problema. Sabendo que alguém está passando por uma tribulação ou uma situação de enfermidade, eu quero entrar em contato, orar por essa pessoa, eu quero ter mais contato. Quais são áreas que você quer se envolver, se engajar? Quais carreiras Deus quer que você faça? Deus quer que nós sejamos cristãos que vão além de manutenção da fé. Nós precisamos ser cristãos que exercem a fé, que vivem a realidade do serviço. Quais são essas coisas que Deus quer que você faça em 23? E o terceiro e último parâmetro que Paulo coloca, ele diz: guardei a fé. O que farei para guardar a fé? Guardar a fé, que tipo de fé nós estamos falando, né? Lembrando que eu comentei na semana passada, 2 semanas atrás, podemos pensar em fidelidade, compromisso, devoção, confiança, entrega. E guardar aqui é diferente de botar dentro de um armário, de um cofre ou isolar. Guardar aqui tem o sentido de manter, de fazê-la viva, ativa, de estar fazendo com que ela funcione. O que você pretende fazer para isso? Quais recursos você quer utilizar? Alguns caminhos para você guardar a fé. Devocional, leitura e estudo da palavra de Deus, oração. Mas isso é básico do básico. Mas você sabe que pesquisas indicam que esse é o ponto mais negligenciado entre os cristãos? Há institutos como o Instituto Barnum, lá nos Estados Unidos, que pesquisa, e um dos índices mais assustadores, não só entre cristãos, mas entre pastores, é de que essa prática é negligenciada. E eu falo por mim, se envolver nas coisas de Deus é importante, mas muitas vezes nós corremos o risco de negligenciar o nosso devocional, o tempo de leitura, estudo da palavra, né, de oração. E aí entra o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Os jovens têm lançado entre eles esse desafio, um plano de leitura. E o Marcelinho colocou lá no grupo dos jovens, tá até 2 alternativas de plano de leitura, né? E você entra num grupo, ele te monitora, você presta contas. Essa é a melhor maneira, quando você tem que prestar contas.
Você sabe onde você falhou, não para os outros ficarem sabendo, mas porque se assume um compromisso coletivo. Né? Que tal você abraçar um plano de leitura desse tipo? Né? Quer saber mais? Entre em contato com os jovens, pede para eles repartirem o plano para vocês. Depois, não sei se eles autorizam mais gente a entrar naquele grupo, nesse projeto. Mas que tal você estabelecer? Se não quer nenhum plano fixo, o pessoal fala assim, 3 capítulos por dia e no final de semana, no domingo, 5. Você vai completar o plano de leitura em um ano. Ah, mas eu não aguento. Então faz para 2. Ah, mas mesmo assim, ainda puxar, faz para 3. 1 capítulo por dia. Você vai completar em 3 anos. Se você ler 3 capítulos por dia, você completa. E quantas vezes nós estamos anos e anos e não lemos mais a palavra de Deus? Eu gosto muito daquele Mythbuster, né? Faz tempo que eu não assisto, mas eu gosto daquele. É Mito ou Verdade? E existe um desafio aqui, mito ou verdade? É possível ser cristão sem a palavra de Deus? É mito. Você pode ser alguma coisa, mas você vai deixar de ser cristão verdadeiro se você se afastar da palavra. Você e eu precisamos da palavra. Se nós nos afastarmos da palavra, nós começamos a nos afastar de Deus. Que tal um plano de leitura que você possa ler ela toda em um ano? É um desafio bom, é uma rotina necessária. Comunhão, participação dos cultos e reuniões da igreja, parece que é insignificante. E a pandemia, de alguma forma, o período longo de pandemia trouxe um novo paradigma que nós estamos vivendo entre muitas pessoas, não só no contexto nosso, Rollins, mas no contexto evangélico. No começo foi difícil para as pessoas entenderem, né, que o culto poderia ser online, mas não podia vir. Né? A gente lembra os cultos que a gente fazia só a equipe de transmissão e o cuidado era tão grande que ficava 2, 3 pessoas aqui, nós fazíamos a pregação de lá para nem ficar em ambiente perto. O equipamento veio todo para frente porque não tinha ninguém participando. E nós tínhamos que encorajar, olha gente, online também é culto, você pode adorar. Você que está aí, tudo bem, não estou te criticando não, meu amigo. E tivemos que trabalhar. Agora nós somos num processo contrário. Não só no nosso contexto, mas em outros contextos. Eu tenho conversado com colegas de ministério dentro da realidade Rollins e fora. E muitos estão enfrentando essa luta de retornarem. Mas a Covid ainda continua ativa, o perigo existe. Existe. Na hora que você vai no mercado, na hora que você sai na rua, na hora que você respira, está em perigo. E se você parar de respirar, você morre. Então, nós temos que aprender a conviver com isso, tomar os cuidados devidos, ser cautelosos, zelosos, mas nós precisamos. E eu queria te convidar a pensar como é a questão da sua vida coletiva. Se envolver com o corpo de Cristo, estar junto, traz vivências que nós precisamos. Nós precisamos. Eu fui numa localidade, era a primeira vez que eles se reuniam presencialmente, depois de quase 2 anos. E quando chegou na hora do louvor, as pessoas estavam louvando. E quando elas foram se cumprimentar, pessoas estavam chorando. Porque não viam aquelas pessoas, quase 2 anos. Quando eu vi aquela cena, aquela alegria nas pessoas, eu falei, existe algo que realmente nós precisamos, que é saber que eu estou do lado do meu irmão. Então eu te convido, observa os cuidados, sintomas, contatos, seja cauteloso, seja respeitoso com outras pessoas, para você não ser portador de doença para outros, seja obediente às regras sanitárias, mas pense nisso, nós precisamos de comunhão. Estudo bíblico, participar da EBD e dos grupos pequenos que têm estudo e comunhão.
A EBD oferece uma variedade de classes, de faixa etária, né, de planos. A classe dos adultos a gente acompanha nos grupos, eles tentam diversificar, preparar, né? A gente, às vezes, algumas pessoas nos têm perguntado se nós não vamos voltar a ter programa como foi a Bíblia na quarentena, porque gostaram da experiência de estudar a Bíblia de uma outra maneira, no online mesmo, mas de uma outra maneira, abordando detalhes de cada livro da Bíblia. Varremos uma boa quantidade, mas temos muitos outros livros ainda, né? Tem pessoas nos perguntando e sempre nos reportam como uma experiência que foi muito positiva. Então, queria te convidar, estude mais a Bíblia. São oportunizadas na vida da igreja muitas situações, você pode estudar a Bíblia, né? Se aprofunde. Nós temos recursos de Bíblias comentadas, de comentários bíblicos que são muito bons, e muitas vezes nós não fazemos uso disso, né? Eu lembro quando eu era estudante de teologia, no seminário em Londrina, veio uma pessoa de uma missão que distribuía Bíblias em lugares que não podia, e ele foi para essa equipe foi para um lugar muito remoto, e quando chegou encontrou um pastor nesse local, nem era pastor, era um líder de uma comunidade, e quando ele colocou a Bíblia na mão dessa pessoa, a pessoa se emocionou, porque ela não tinha contato com a Bíblia há muito tempo, e ele perguntou, mas como vocês pregam a palavra aqui, se vocês não têm Bíblia? Ele diz, o que nós lembramos, e aí ele mostrou um inário, que eles usavam coisas que estavam escritas, que falavam de Deus para repartir. E quando muitos recebiam, eles pegavam a Bíblia e dividiam a Bíblia, rasgavam ela, davam o Novo Testamento para um, o Velho para o outro, quando liam eles trocavam, porque nunca tinham tido contato com a palavra. E nós, vamos ver na Conde Sarzedas, temos uma variedade, temos quantas, não quer comprar, você tem aplicativos que você tem de montão, versões as mais variadas, e muitas vezes nós não estudamos a palavra. A igreja disponibiliza recursos e muitas vezes nós não usamos esses recursos. Que nesse ano, para guardar a fé, você possa se empenhar por estudar mais a Bíblia. Um olhar no ano que inicia. Fechamos para balanço. Para um pouco. Quais combates você vai combater nesse ano? Pregação do Evangelho, luta contra o diabo, combate contra a sua natureza carnal, combate contra o mundo, cuidado para não combater pessoas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Quais corridas, carreiras você se propõe nesse ano? Quais são os ministérios, os serviços, as coisas que você pretende se envolver? Crianças, jovens, adultos, profissionais, irmãos da fala na língua japonesa, aonde você vai se envolver? Ah, não me enquadro em nenhum lugar. Estamos planejando uma visão mais geral do que a igreja oportuniza, quais são os ministérios, e você vai ter oportunidade de conhecer. Se Deus quiser, nesse ano nós vamos ter um painel em alguma área aqui da igreja que você vai poder acessar e ter todas essas informações disponíveis, aonde você pode servir, que ministério. Que farei para guardar minha fé? Leitura da palavra de Deus. Vamos abraçar um plano de leitura. 1, 2, 3 anos. Se você não começar, você nunca termina. Se o teu alvo é quando der eu faço, é quando der, nunca vai dar. Comunhão. Tome decisões quanto ao que você vai fazer da vida coletiva, das reuniões da igreja. Estudo da palavra. A igreja tem oportunizado muitos recursos para você poder estudar em grupo.
a palavra de Deus, e você tem acessível recursos de estudo que estão disponíveis em Bíblias comentadas e outros lugares. O que você vai fazer nesse ano? Quais são as direções que você quer tomar? Se você não tomar direção nenhuma, você vai chegar aonde você planejou, lugar nenhum. Pensa bem nisso. Que Deus possa estar te abençoando e me abençoando, para que 2023 seja um ano que a gente possa chegar no final do ano e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2023 foi top. 24 vai ser melhor ainda, porque Deus tem novos combates, novas carreiras e novas estratégias para guardar a fé. Que Deus possa te abençoar e me abençoar, nos abençoar, para que nós possamos ter um 23 muito abençoado, muito especial. A gente deseja sempre, seja um ano abençoado, cheio da presença de Deus. Eu recebi um vídeo de um irmão, de uma outra igreja, e esse vídeo dizia assim: que seja um ano cheio da presença de Deus, mas que seja um ano que nós busquemos a presença de Deus. Deus sempre está presente, nós precisamos estar mais abertos e buscá-lo. Deus nos abençoe nessa caminhada e que esse tempo possa ser muito especial. Vamos orar. Pai, obrigado pelo desafio de nós pararmos, olharmos para frente, projetarmos o ano que vai vir, para que nós possamos estabelecer caminhos, estratégias, chegar no final dele e dizer assim: eu combati os combates que o Senhor me direcionou, eu completei as carreiras, as corridas que o Senhor me mostrou, eu guardei a fé usando as estratégias que o Senhor me colocou à frente. Que 23 seja um ano de realizações, seja um ano que nós busquemos ativamente a Tua presença, seja um ano que a gente viva a Tua presença de modo muito especial. Nós agradecemos, colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro dia do ano, primeiro domingo do ano, nós vamos ter uma celebração especial da Ceia do Senhor. Convido o pastor Tetuma, que vai ministrar para a gente esse tempo de ceia.